Bom, eu fiquei com o tema antecedentes. A capitania de Minas Gerais era a mais rica do Brasil, em razão da extração de ouro e diamantes daquela terra. A exploração trouxe uma enorme riqueza e fez Minas Gerais crescer cada vez mais. Por exemplo, em 1720 aconteceu a Revolta de Vila Rica. Motivada pela insatisfação da população local com os altos impostos cobrados pela coroa portuguesa. Outras revoltas também aconteceram naquela época, mas não tinham o objetivo de separar a capitania da coroa portuguesa. A política física de Portugal em relação à colônia tornou-se mais rígida e que foi governada pelo Marquês de Pombal. Ordenou o aumento da cobrança de impostos no Brasil, o que levou à insatisfação da população local. Bom, eu fiquei com o tema os participantes. Os participantes foi uma conspiração organizada pela elite socioeconômica. Nas das historiadoras Lília e Heloísa, o grupo que formava os conspiradores da conjuração eram pessoas que tinham laços familiares de amizade ou econômicos que vinculavam com a cúpula da Sociedade das Minas. Eles também destacavam que, apesar de ser formado majoritariamente por membros de elite socioeconômica, o grupo era composto por pessoas dos mais diversos ofícios, tais como poeta, cônego, engenheiros, médicos, militares, comerciantes e etc. O membro principal da conspiração da situação econômica mais humilde era Joaquim José da Silva, o Tiradentes. Ele era comandante da tropa que monitorava a estrada que ligava o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ele que, por sua vez, foi um dos membros mais participantes da conjuração, onde, tragicamente, ele foi o único dos envolvidos a receber a pena de morte, uma vez que os outros envolvidos foram perdoados pela coroa portuguesa. De uma família origem humilde, Joaquim José nasceu na capitania das Minas Gerais em 12 de novembro de 1746. A morte prematura dos pais, Joaquim José precisou exercer inúmeros trabalhos ao longo da sua vida, como a de dentista, função que lhe deu o apelido de Tiradentes. Como abordado brevemente, a Inconfidência Mineira foi resultado da insatisfação da elite econômica da capitania das Minas Gerais com a política fiscal imposta pela coroa portuguesa. Essa insatisfação existiu ao longo de todo o século XVIII, mas a partir da década de 1780 ganhou força e áreas de separatismo, dando uma nova dimensão a esse movimento político. Não se sabe o momento preciso em que a elite das Minas Gerais começou a conspirar contra a coroa, mas se sabe que foi em algum ponto da década de 1780. Os envolvidos com essa revolta tinham em mente que os impostos cobrados por Portugal eram excessivos, mas também estavam imbuídos em outros ideais, como a separação de Minas Gerais e sua transformação em uma república. A conjuração foi resultado do ressentimento, mas também da percepção de que as Minas Gerais tinham condições de existir sem a presença de uma coroa controladora. Eles tinham noção de que a capitania tinha condições econômicas de se autossustentar. O stopping para a deflagração do movimento contra a coroa aconteceu durante as administrações de Luiz da Cunha Menezes e do Visconde de Barbacena, ambos governadores da capitania. O primeiro teve uma administração corrupta que prejudicou os interesses da elite local para o favorecimento de seus amigos pessoais. Já na administração do Visconde de Barbacena, foi enviada uma ordem para realizar o cumprimento da cota de ouro anual, que era estipulada pela coroa. Para cumprir essa cota, foi autorizada a realização da derrama, a cobrança obrigatória com o objetivo de alcançar as 100 arrobas de ouro. Isso causou indignação, porque a economia local estava em crise em virtude da queda da quantidade de ouro extraído. A possibilidade de uma derrama alarmou a elite local
e antecipou os preparativos para uma revolta contra a coroa. Os conspiradores planejaram iniciar a revolta para o dia em que a derrama fosse realizada. Um dos grandes propagandistas dessa conspiração foi Tiradentes. O que defendiam os Inconfidentes? As reivindicações feitas pelos Inconfidentes eram variadas, mas, em geral, podem ser resumidas nos seguintes pontos: proclamação de uma república aos moldes dos Estados Unidos, realização de eleições anuais, incentivo à instalação de manufaturas como forma de diversificar a produção econômica das Minas Gerais, formação de uma milícia nacional composta pelos próprios cidadãos das Minas Gerais. Na questão do trabalho escravo, não existia um consenso entre os Inconfidentes. Assim, alguns defendiam a libertação dos escravos, mas outros defendiam a permanência da escravidão caso a capitania alcançasse sua independência. Os colonos pensavam em realizar uma revolta em Vila Rica, que depois se espalharia por toda a capitania. Para ter sucesso nessa empreitada, os Inconfidentes planejavam uma guerra de desgaste, que forçaria a coroa portuguesa a negociar o fim das hostilidades. Eles buscaram ajuda internacional de americanos e franceses e até tiveram alguns acenos de apoio, mas que não se concretizaram em ações efetivas. Bom, a Inconfidência Mineira, ela terminou com a prisão e o julgamento de todos os seus participantes, não tendo chegado à passada fase do planejamento, já que os Inconfidentes foram traídos por Joaquim Silvério dos Reis. Ele, que espionou seus companheiros e os vendeu para a coroa pelo perdão de suas dívidas. Inicialmente, todos haviam sido condenados à morte, mas essa punição foi amenizada por decisão da Maria III, a Piedosa, então rainha de Portugal, tendo sido mantida a execução apenas de Tiradentes, o único dentre os Inconfidentes que não tinha origem nobre ou posição social de destaque na sociedade.